Olá, gente querida, povo amado de Arusha, povo maravilhoso do Salvador, tudo bem? Gente, é com muita alegria, depois de tantas notícias tristes, né, tantas notícias que nós temos ouvido nesses dia a dia, às vezes nós precisamos de um refresco, né, para poder viver um pouquinho com mais esperança, né, nas coisas boas do nosso Salvador e principalmente das coisas que Ele vai fazer para nós aqui nesse mundo. E eu tenho nesse momento um prazer enorme de compartilhar algo que vai encher o seu coração de uma alegria muito grande. Primeiro, porque está registrado nas Escrituras. E segundo, não só porque está registrado nas Escrituras, mas porque são coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, bem debaixo dos nossos olhos. Mas nós não conseguimos enxergar até que realmente seja preciso que enxerguemos isso. Há muito tempo, o nosso povo tem sido bombardeado com tantas coisas ruins. É o salário mínimo, é ônibus lotado, trem lotado, uma carga horária de trabalho no Brasil absurda. Pessoas que chegam em casa cansadas, desanimadas, e você há de ouvir, né? Existe muita gente que até se suicidaram por essa vida não fazer mais sentido para ela. O sistema, eles criaram uma vida, um ciclo vicioso, contínuo e cansativo. E que muitas vezes você já deve ter parado para pensar assim, poxa, a minha vida será que é só reduzida a isso? Trabalhar, pagar contas e voltar a trabalhar de novo? E depois chega a velhice, se aposenta, aí quando a gente consegue um cantinho a gente morre? Porque esta é a vida do povo brasileiro, principalmente. Mas eu acredito que o sistema desse mundo que nos aprisiona, eles não esperavam que um povo tão pequenininho viesse a ter uma notícia tão poderosa. Aliás, o sistema trabalha para que nenhum de nós, amados, venhamos a ser feliz, próspero. Nós temos que nos ater e aceitar a miséria e a tristeza e as solicitudes que essa vida terrônica nos dá, fazendo-nos sentir cada vez mais distante daquilo que nós poderíamos chamar de felicidade. Mas tem algo aqui que você precisa saber. E se você quiser saber com todas as linhas o que vai acontecer conosco, com o povo brasileiro principalmente o povo dos hebreus e principalmente o povo que ama Arusha, a igreja de Jafé, o que vai acontecer com esse povo? O que Arusha tem preparado no âmbito econômico e financeiro? Ou será que isso não pertence a esse povo, somente Sião? Será que a prosperidade virá somente Sião? Ou Iarro e Arusha também fará uma justiça ainda nessa terra? Você quer saber? Não saia daí. Fique conosco e você terá informações poderosíssimas que vai envolver a vida do povo brasileiro e principalmente a sua vida. Não saia daí, hein? Legal, legal. Tá até soltando fogos, né? Tá até soltando fogos aqui. Será que é por causa dessa grande notícia que nós estamos vendo aí? Olha aí, ó. Fogos soltando aqui. Deve ser a alegria do povo que está assistindo a live aí. Não é verdade?
E engraçado que só deixaram para soltar fogos quando a live começou, gente. Você deve estar ouvindo aí, né? Tava o maior silêncio. Foi só começar a live que começaram a soltar fogos. Eu acho lindo tudo isso. Não é verdade? Parece que Terron, ele está ouvindo. Parece que Terron viu assim, pô, vai ter live. Eu vou soltar fogos bem perto do irmão Edinho, que aí atrapalha a live e atrapalha também o raciocínio. Olha, toda live tem que ter alguma coisa, né? Olha, ó, né? Brincadeira. Mas nós vamos dar uma esperadazinha aí para essa live aí ter esse barulho acabar. E assim que acabar os fogos, nós já voltamos já. Tá bom? Fica com a gente aí, pessoal. Não saia daí. Canal Últimos Dias, um canal feito com carinho para você. Bem, estamos voltando aí então, trazendo mais uma vez para os fogos. Opa, que legal. Vamos então fazer aí o trabalho aí. Pessoal, sem mais delongas agora, já perdemos bastante tempo. Todo o início de live, e você sabia que eu tomo bronca todo dia na minha live? Tem sempre alguém que vai nos comentários, irmão Edinho, você tem que aprender a fazer live, nunca aprende. Todo o início da tua live é assim, a gente não tem tempo para ficar te esperando. Quando o microfone não está ruim, é a internet que não entra, agora são os fogos, você não aprende nunca. Eu estou todo dia tomando bronca de alguém, vocês podem ver nos comentários, gente, me perdoe. Eu não sou artista, a gente usamos aí uma ferramenta que é o YouTube, tá? E infelizmente ao vivo vai ser sempre assim, tá bom? Inclusive eu tenho até que tirar o início da outra live que não deu tempo de eu tirar ainda, aquele início que ficou grande lá, né? Mas todo início de live vai dar esse problema e eu não prometo a vocês perfeição, tá bom, pessoal? Porque tudo que eu estou fazendo aqui eu aprendi sozinho. Nunca teve alguém para ensinar. Essa que é a verdade. Sozinho, entre aspas, né? A gente aprende com a Yahusha. A Yahusha vai lá, dá um conhecimento, dá sabedoria, mas pessoas para ensinar mesmo a gente aqui não tem, não tem. Ninguém quer ensinar a gente nada, pessoal. Aqui, principalmente aqui no Sul, se você quiser aprender alguma coisa, tem que pagar aí, muitas vezes um preço muito alto. Então não vai ter perfeição pro lado do irmão Edinho. Em todas as lives que eu vou fazer vai ter erro, vai ter falha no início, então vai se acostumando, que vai ser sempre assim. Tá bom, meu amado? Pessoal, vamos ao que interessa agora. De repente eu corto tudo isso aqui e a gente vai ficar só com essa parte importante. Amigos, olha bem. A Escritura, ela diz que Yahusha vai mudar a economia do povo. Nós vamos ler junto aqui, eu estou com a Bíblia viva. Então, se tiver uma Bíblia perto de você, coloque a Bíblia do teu lado, ou então uma folha de papel com uma caneta, para você anotar algumas passagens da Bíblia que vai confirmar o que nós vamos falar aqui. Tá? Eu tenho certeza que isso vai encher teu coração de uma esperança, de uma alegria. Pena que muitos não vão ver isso, muitos já morreram, outros já estão indo. Né? Pode ser que muitos de nós também não estejamos aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, mas muitos de nós estaremos e viremos isso, e viveremos isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vou começar assim. O povo de Israel, as 12 tribos de Israel, é o que eu quero que você anote aí. Tá? O povo de Israel, que é Jacó,
Eles foram gerados dos 12 patriarcas. Eu quero muito que você pegue essa base aqui. Tá? Fica tranquilo que a live vai ser maravilhosa. Se você estiver sentindo sono, você vai despertar agora. Você precisa entender esse pedacinho aqui. Ó. Quem foi para o Egito não foi o povo de Israel, que o povo de Israel não existia ainda na época de José. Quem vai para o Egito são os filhos de José e os seus familiares. E, ao todo ali 72 pessoas, parece. Se eu não errei um para mais, um para menos. Esse familiar de José, de Jacó, que passou a se chamar Israel, eles entram no Egito. E quando eles entram no Egito, ali começam a crescer, começa a ter as relações, e vai nascendo os bebês hebreus, no meio do povo egípcio, e eles então conseguem um pedaço grande de terra para formar ali a sua nação. Então a nação, as 12 tribos de Israel, elas foram formadas dentro do Egito. Dentro do Egito. E os egípcios são africanos. Ok? Então, só para você entender, o povo de Israel foi formado no Egito. Vai ser muito importante você não esquecer esse princípio aqui. Toda live vai ser baseada dentro dessa informação. Jorge Alessandri já está confirmando ali realmente 72 pessoas. Então não errei não. É isso aí. Então veja que interessante, pessoal. Então você pode lá estar escrevendo aí no teu caderno essa base aqui, ó. O povo de Israel foi formado na África, que antigamente se chamava Egito, e era dividido em 4 partes, uma delas é a Etiópia. Mas toda a terra era apelidada de Egito, toda a terra da África que você conhece hoje mesmo, de verdade. Então, veja, todas as 12 tribos de Israel foi formada na África, aonde hoje você sabe que essa África aí, ela está dividida. Muito bem. Pegou essa base? Primeira base, então, olha bem. Todo o povo, as 12 tribos de Israel foram formadas na África, porque Egito fica na África. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Edinho, o que tem a ver isso aí com a minha prosperidade? Segura a onda aí, olha bem. Ponto número 2. Você vai amar essa live de hoje, que ela vai te envolver. 2. O Egito e o Brasil e a América, vou pegar a América, tá? O Egito e a América eram uma só terra, dividida em terra de Cã e a terra que habitava o povo de Sem. Lembrando para vocês que Sem não tinha terra. Yahweh não deu terra física para as 12 tribos de Israel para que eles viessem a viver como nação. Você sabia disso? Yahweh deu a esse povo a terra prometida. Terra prometida. Olha bem, o ponto 2 Egito e América era uma terra só, antes do terremoto. Antes do terremoto. Então, África, toda vez que você ouvir falar de Israel, ou terra de Israel, Yahweh está se referindo à África de hoje, que está do outro lado do Oceano Atlântico. E toda vez que você ouvir falar de Jerusalém, se refere à América, que está do lado de cá do Atlântico. Mas lembra o que eu falei? Antes do terremoto,
não tinha o Oceano Atlântico dividindo esses dois continentes. A África e a América formavam o mesmo lugar, mas era dividido em três: Egito, Jerusalém e Samaria. Toda essa África que você vê hoje, ela é batizada de Israel. Não é esse Israel de hoje onde estão os judeus falsos, não. Por que, irmão, é de Israel? Porque foi no Egito que foi formada a nação de Israel. Eu espero que eu esteja sendo bem claro com você. Toda essa África é o verdadeiro Israel, mas não confunda Israel com Jerusalém. Entenda bem. Antes do terremoto, olha para essa minha mão aqui, ó. Antes do terremoto, Israel, África, ela fazia parte com Jerusalém, América. Quando houve o terremoto, o Oceano Atlântico, que ficava atrás da América, invadiu esse espaço e separou os dois. Israel, que é África, ficou para a banda do Oriente, e Jerusalém, que é a América, ficou para a banda do Ocidente. Quando Yahushua estava aqui, esse lugar era isso, ó, ele não era separado ainda. Você precisa entender muito esse detalhe que eu estou te falando. E veja que coisa interessante. Quando, em 1800, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram trazidos como escravo em navios de tráfico negreiro, que são os Yahudins. Eu falo judeus da Bíblia de Almeida, porque tem os judeus de hoje, mas na verdade a palavra judeu não existe, mas eu estou falando isso por causa de muitos que não conhecem a palavra, então eles vão se confundir. Então estou usando o judeu da Bíblia de Almeida. Esses judeus e esses benjamitas da Bíblia de Almeida, quando vieram para cá como escravo para a América, para passar os seus tempos de escravidão, eles foram vendidos pelos próprios povos pretos aos brancos europeus askenazi, que eram os africanos. Mas não eram os egípcios, porque os egípcios foram tirados de lá naquela época. Os egípcios foram trazidos para aonde hoje você conhece como Estados Unidos. Os pretos que estão nos Estados Unidos hoje são egípcios, por isso que eles prosperam. Eles nunca foram pobres, desde a época de Faraó. Então vamos lá, vamos recapitular. A África e a América eram uma terra só, a América é Jerusalém e a África Israel. Você vai entender tudo isso. Não porque lá é a terra se chamada Israel, porque a África é onde Israel foi formado, a nação de Israel foi formada. E depois eles vieram para Jerusalém, e ficava entre Jerusalém e Israel, Jerusalém, África, Jerusalém, Arábia Saudita, ficavam nessa transição. Mas quando Yahushua esteve aqui, Yahushua tanto colocou seus pés na América como na África, porque eu volto a dizer, são dois continentes que naquela época eram uma terra só. Se você não entender isso, meu irmão, eu não tenho outra maneira para te explicar. Na escravidão do Brasil, os próprios africanos deram de bandeja para os europeus askenazi aonde estavam escondidos os povos hebreus que naquela época estavam em Israel, na África. Não é a 10 tribos. As 10 tribos, que são nomeadas índios, já estavam aqui na América. Eu estou falando das outras 2 tribos que viu Yahushua morrer no madeiro.
E os próprios africanos da época foram os motivos do nosso povo hoje viver a miséria que vive aqui no Brasil. Então, a miséria do povo hebreu entrou por causa da África, que mostrou para os europeus askenazi aonde estava esse povo. Eles entregaram esse povo para vir para cá como escravo, como navio. Eu vejo o pessoal perguntando, mas se aqui é Jerusalém, como que o povo vieram de lá para cá se aqui é Jerusalém? Veja bem, Jerusalém é uma coisa, terra de Israel é outra, completamente diferentes. Você está entendendo, meu amado, o que eu estou querendo dizer para você? Show! Então, vamos lá. Eu vou perguntar aqui, eu preciso muito que o chat me sinalize que entenderam. Então, eu vou perguntar aqui agora, para a gente poder dar andamento bem tranquilo. Aonde é que foi formada a nação de Israel? Acabei de falar, mas será que o pessoal está prestando bem atenção, que isso é muito importante, até para você explicar para os teus familiares, aonde foi formada a nação de Israel? Vamos ver se alguém vai postar aí. Vai me alegrar muito se vocês colocarem aí o que nós acabamos de falar aqui, e que vai ser confirmado em livros, em Bíblia. Aonde foi, pessoal, formada a nação de Israel? Aonde foi formada a nação de Israel? Eu gostaria de ler aqui no chat do nosso povo amado. Eu tenho muita preocupação se vocês estão entendendo ou não. Então, quando você responde certo, obrigado, tá aí, África, muito bom. Caramba, agora eu posso dar andamento. Eu fico muito preocupado, gente, me perdoe essa minha preocupação. Eu não quero esse conhecimento só nosso, não. Esse conhecimento é do nosso povo. Muito bem. Então, legal. E na África, no ano de 1800, o povo africano que estava lá entregou o nosso povo à miséria. Nosso povo era rico, entrou os europeus lá e trouxe esse povo para o navio, porque o povo preto de África entregou esse povo para vir para cá, para o Brasil. Então, por isso que o povo preto de hebreus ficaram na miséria. Ok? Agora tem uma notícia para vocês. Yahushua, ele vai prosperar de novo o povo hebreu. Mas o povo hebreu, que não é só os pretinhos, até a igreja do povo branco, que faz parte, que a Bíblia fala que todo aquele que crê nele, ele tornará filho de Abraão. Então, todos os povos que estão em Yahushua, no Brasil, em Yahushua, irmão, diz só em Yahushua, me perdoe, é só você ser um dele, e dá tempo ainda. Ele vai restaurar a nossa vida econômica. Porém, olha o que eu vou dizer para vocês, ele não vai poder prosperar o povo dele aqui no Brasil e aqui na América. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele não vai poder prosperar o povo dele aqui no Brasil. Ele não vai poder prosperar o povo dele aqui na América. Porque aqui na América vai ser o quinto império, aonde vai estar finalizando a plenitude dos gentios. Quem vai comandar aqui na América são os povos maçons judeus da ONU. Eles vão comandar o mundo através do Brasil. Então, o Yahushua não poderá estabelecer essa vida econômica, essa restauração da economia ao povo pobre do Brasil de hoje. Ele vai ter que estabelecer, sabe aonde? Aonde foi formado o seu povo. Aonde foi formado o povo de Arro? Não foi na África? É lá na África, então, chamada Israel,
porque foi lá que nasceu a nação de Israel, que a Rússia vai estabelecer a economia desse povo. E os próprios poderosos de Israel, os grandões que não fazem nada pela África, que muitos estão passando fome e miséria, os poderosos de Israel, negros ricos da África, que são africanos de Cã, eles estão dando as mãos para os europeus. A maioria dos poderosos da África, os governadores, os empresários, em vez de eles pegarem o seu dinheiro para mudar a história dos seus irmãos na África, da descendência de Cã, eles estão depositando seu dinheiro na Suíça, em bancos europeus, e estão indo morar para lá. E só está restando na África só o povo pobre. Só o povo pobre. Mas a África é muito rica. O número de ouro que tem lá, diamantes, o poder econômico da África é maior do que o do próprio Brasil. Mas há uma maldição para os europeus que quiserem operar lá. Inclusive, os africanos têm muito dinheiro, têm muita prosperidade, mas eles não conseguem trabalhar essa prosperidade. E outra coisa, aonde foi formado o povo que está aqui no Brasil, vai ser lá que eles vão prosperar. Porque lembra quando eu falei que na escravidão os africanos foi o motivo da miséria do povo hebreu? No lugar onde saiu a nossa miséria, entrará a nossa prosperidade. Talvez você está meio confuso dizendo, bom, mas eu vou sair daqui do Brasil para ir para lá. Algo Yahweh vai fazer, que a princípio você não vai querer ir, a princípio você vai achar muito estranho, mas Yahweh prometeu que até o Mar Vermelho vai se abrir de novo. Assim como ele se abriu para o povo sair do Egito, ele vai abrir agora para a gente voltar para lá, para cumprir essa prosperidade no período em que os quinto império estiver acontecendo aqui na América. Então, Yahuwah, ele preparou um lugar reservado para a prosperidade desse povo antes dos 1000 anos. Aí talvez você diga assim, não, mas é nos 1000 anos, Edinho. A prosperidade dessa vida aqui não nos interessa. Pode até não nos interessar. Mas Yahuwah vai fazer justiça. Você quer ver? Eu vou comer. Vamos lá. Se você está com a tua Bíblia aí, eu estou pela Bíblia viva, tá? Talvez vai ficar diferente da sua aí. Isaías, capítulo 29, verso 22. Isaías, capítulo 29, verso 22. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha o que diz aqui em Isaías. Olha bem. Que maravilha, gente. Olha que coisa linda. É muito forte. É de pé. É aplaudindo de pé essa palavra. Legal, né? Olha que palavra bonita, gente. Ó. Diz aqui. Por isso, Yahuwah, que libertou Israel, diz: o meu povo não será mais envergonhado, nem passará medo, quando os israelitas verem o aumento de sua população e o seu desenvolvimento econômico. Verso 4. Então eles vão me respeitar, vão se alegrar por minha causa, vão louvar o Santo de Israel, admirados diante dele. Os que viviam no pecado compreenderão a verdade, e os que zombavam das leis de Yahuwah desejarão conhecê-las. Olha o que ele fala. Quando os israelitas virem o aumento de sua população e o seu desenvolvimento econômico. Isso vai acontecer, gente. Isso é muito profundo. E a Rússia está preparando na África, aonde o seu povo foi formado, a prosperidade do povo dele, que hoje não está lá, mas se encontram aqui. E todos os africanos pobres
serão abençoados pelo povo hebreu que para lá vão, para prosperar aquele lugar, porque Yahushua vai dar a chave da prosperidade numa terra onde os judeus da ONU, os senhores do mundo, os Illuminatis fracassaram até hoje, mesmo disfarçados de muçulmanos, eles não conseguiram prosperar naquela terra onde nasceu as 12 tribos de Israel, que forma hoje o grande Brasil que nós conhecemos. Isso é muito profundo. Mas não para só por aí. Olha essa passagem. Eu fiz aqui uma lista para mostrar para vocês como que é bonito isso. Ó, Isaías, capítulo 40. Vamos lá. Eu estou pela Bíblia Viva. Se você tiver pela Bíblia do Almeida, vai estar um pouquinho diferente da minha. Eu gosto muito da Bíblia Viva e eu sempre a uso. Olha o que diz. Console o meu povo, diz o seu Deus. Falem carinhosamente a Jerusalém. Olha, lembra de que Jerusalém é o Brasil? Alguém bota aí para mim, por favor, gente, que depois a gente faz uma live explicando com mais detalhe. Coloca alguém aí, por favor, em letra maiúscula. Israel igual África. Jerusalém igual América. Alguém pode colocar aí para a gente aí, por favor? Que vai ficar muito legal. Agora você vai começar a entender quando a Bíblia falar de Israel e Jerusalém. Coloca aí alguém, por favor, gente. Israel igual África. Jerusalém igual América. É muito importante você fixar isso na sua cabeça. Lembra que antes do terremoto, Jerusalém, que é a América, estava bem perto de Israel, que é a África. Era um lugar só, mas dividido entre o povo de Cã e o povo de Sem. Muito obrigado quem está colocando aí. Obrigado aí, Elisete. Israel igual África. Isso aí, Israel igual África. Bota aí, Lia. Bota aí. Valeu, Indianada. Legal. Legal. Oneide, beleza. Israel igual África, Jerusalém igual América. Toda essa semana nós vamos fazer uma live com a Israel e Jerusalém. Os judeus vão pirar, porque eles vão querer explicar, eles vão só se enrolar. Mas vamos deixar os judeus de lado, deixa eles pirarem, e nós vamos sempre estar falando a verdade. Pirar, eles vão pirar sempre, porque eles não querem a verdade de Arro. Então veja aqui, ó, eu vou ser chamado de maluco, se bem que desde 2010 eu já tenho esse apelido por eles. Olha que interessante o livro de Isaías 41:10. Olha aqui, gente, 41:10, olha bem. Você não precisa ter medo. Olha o que a Roxa está falando para você, brasileiro de Arro que está aqui nessa live. Olha o que a Roxa está falando para você aqui. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, o seu Criador. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Ele está dizendo, se ele está dizendo que ele vai nos fazer forte, que ele vai nos dar força, é porque ele sabe que no momento nós estamos fracos. Não é verdade? Quanto de nós estamos enfraquecidos pelos problemas dessa vida? Pelos problemas que esse sistema tem colocado diante de nós. Uma vida financeira tão ruim, ganhando tão pouco dinheiro, e muitas vezes nós não temos dinheiro, muitas vezes até para comer. Não porque nós somos miseráveis, mas porque tem alguém escondendo a nossa história. E isso tira a nossa força. Já teve dias, eu imagino, que você deve ter dito assim na tua cama: eu estou tão sem força, que eu só vou continuar acreditando em Yahushua pela misericórdia. Muito de vocês deve ter ou falado mais ou menos isso, ou pensado dessa forma. Talvez algum de vocês, assim como eu, já deve ter perguntado:
Nossa, por que a Arusha deixa essas coisas acontecer? Por que ele não vem logo? Eu não vejo a hora de acabar essa vida temporal. Por que uns ficam ricos, tem tanto dinheiro, tem tanta casa bonita, enquanto tem pessoas que têm que alugar uma cabeça de porco, um lugar que mora dezenas de pessoas no mesmo quintal, dividindo muitas vezes até banheiro coletivo, dependendo do lugar que você vai alugar, enquanto que tem tanta gente rica que tem 3 banheiros dentro de casa, 4 quartos, mais o quarto da empregada, tem cozinheira, tem o ônibus pegando a criança para levar para a escola particular. De repente você já se perguntou. E eu tenho certeza que isso tem tirado a tua força. E por isso que a Arusha está dizendo aqui, ó, você não precisa, olha bem, você não precisa ter medo, porque eu sou o teu Criador. Eu te darei forças, olha que lindo. Eu te darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Imagina os askenazes, os judeus, essa república, essa política que tanto nos suga, que tanto tenta fazer a gente de bobo, sabendo que agora vai chegar a nossa vez. Né? Olha que lindo. Né? Tem uma música assim, ó, quem cultiva a semente de Deus, né? Quem cultiva a semente do amor, crê em Deus e não se apavora, se a vida te der de sabor, pois vai chegar a sua hora, não tem? É isso aí, tua hora vai chegar. Olha que interessante. E a Arusha, ele está preparando o lugar, e o lugar é na África. E a Arusha vai prosperar o povo do Brasil que crê no seu nome para ser os novos José no Egito, para mudar a história do povo africano, porque o povo africano também precisa e vai ser alcançado pela promessa de Arusha, por um povo que a Arusha vai fazer forte, um povo onde aqui, onde nós moramos, não somos nada, os políticos não fazem nada para mudar a vida do povo pobre, mas a Arusha vai levantar um povo pobre que conhece o teu nome, numa terra onde foi criado esse povo de Israel, lá na África, e ali onde esse povo foi criado, aonde esse povo perdeu a sua prosperidade, aonde a Arusha abriu o mar vermelho para saírem de lá, tudo isso vai se repetir com um retorno triunfal. E a Jerusalém, ela vai ser habitada por chacais, vai ser morada de demônios. Essa Jerusalém aqui, ela vai ser pisada pelos gentios. Ela vai ser pisada pelos gentios. Os gentios vão pisar nessa terra e vão controlar essa terra. Mas Yahushua vai jogar o teu povo lá no Egito. Por isso que nós seremos levados por navios. E nos dará roupas finas e mudará a nossa sorte ainda nessa vida temporal. Que não, você não pode confundir isso com Sião, que será muito melhor do que isso que ele vai fazer. Olha que interessante o livro de Isaías 42, verso 6. 42, verso 6. Olha que interessante isso, gente. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Eu, Yahu, o chamei para demonstrar a minha justiça. Eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser a prova do novo trato que eu farei com meu povo e uma luz para guiar os outros povos até mim. Que maravilha, gente! E a Arusha vai fazer da gente uma luz para guiar os povos até ele. E a Arusha vai fazer com que o povo brasileiro que está na miséria seja rei numa terra onde tudo começou. Imagina você, quinta série, quarta série, Mobral, e a Arusha vai te dar toda a sabedoria e vai dizer, olha, eu vou colocar você lá porque a África é grande
e você vai ajudar a governar aquele lugar e prosperar aqueles milhares de povos da descendência de Cã, e todas as nações, por causa do poder que eu vou dar a vocês, vão vir para mim. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Isso não é pregação de sistema, isso não existe lá. Olha que interessante essa passagem. Que maravilha isso aqui, meus amados. Nesse verso 42:6. Olha o que ele diz aqui no verso 43:5. Olha o que ele fala aqui no verso 43:5. Não tenha medo, porque eu estou ao seu lado. Eu vou ajuntar todos os israelitas, desde o Oriente até o Ocidente, desde o Norte até o Sul. Eu trarei os meus filhos e filhas de volta a Israel, dos lugares mais distantes da terra. Todos os que confiam em mim, como seu Criador, virão todos aqueles que eu criei e prepararei para a minha glória. Tragam de volta a mim esse povo que tem olhos, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Ajunte-se as nações, promova uma reunião todos os povos da terra. Que maravilha, gente! Que maravilha! Isso é motivo de festa. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Estão pensando que a Rússia é pouca coisa? Vocês estão pensando que a Rússia vai perder para umas 3 dúzias de gato pingado de judeus da ONU e maçom? Vocês acham que a Rússia é pouca coisa? E a Rússia, se ele quisesse vir aqui agora, nesse momento, eles dariam uma coça nesses judeus maçom da ONU, eles já tomariam o nosso ouro da mão deles, mas a Rússia é tão bom que ele não quer fazer isso por ele. Ele quer que nós façamos através dele. E a Rússia seria sem graça se a Rússia fizesse isso. Porque para ele isso aí não é motivo de glória. O motivo de glória para a Rússia é ele usar os seus pequeninos para se tornar grandes e fortes sobre a terra. Isso é motivo de muita, 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 muita alegria. Muita alegria. Eu não consigo imaginar como que esse livro de Isaías ficou tão ocultado da gente. Como que esse livro de Isaías ficou tão ocultado da gente. Olha o que diz aqui no verso, Isaías 55, verso 15, gente. Vamos lá, vamos no 55, verso 15. Ai, meu Pai, Tu é maravilhoso. Olha o que diz 55, verso 15. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. Olha aí, Illuminati, judeus da ONU. Ah, vocês estão querendo tocar no povo de Arro. Vocês dizem ser os poderosos, que corta a garganta, que faz, acontece, que mata. Mas olha o recado que a Rússia está dando para vocês, judeus, maçons, satanistas. Olha o que ele está fazendo aqui. Olha aqui, vocês que estão ocupando o governo com essa república. Olha o que Arro está dizendo para vocês em relação ao povo dele nos últimos dias. Ó. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. Algumas nações vão tentar atacar você, mas isso não vai ser um castigo mandado por mim. É por isso que esses ataques vão falhar. E você vencerá seus inimigos, todos eles. Eu criei o ferreiro que sopra as brasas ao fogo e produz as armas de guerra. Também fui eu quem criou os exércitos que lutam e destroem. Mas no futuro, no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal. Quem tentar acusar você num tribunal acabará sendo condenado. Esta é a herança dos servos de Yahushua, a bênção que eu dou a vocês, diz Yahu, o nosso Criador. É muito grande, gente. Eu fico aqui, olha,
eu fico aqui dizendo, Iarro, como tu és maravilhoso, como que tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos seus pequeninos. E agora eu sei por que a Ruxa quer que os pequeninos sejam governantes no Egito, como José foi. Porque lá não vai governar a república, mas a monarquia do grande rei de todo o universo. Por isso que ele é o rei dos reis. Isso é muito legal. Por isso que ele nos fizeste reis e sacerdotes. Isso é maravilha. Aí eu ficava pensando, mas rei sacerdote para quê? Mas e Sião vai precisar de rei sacerdote? Hoje eu entendo por quê. Porque antes de Sião vir, e a Ruxa vai ter que ter reis ainda nessa terra antes de Sião chegar. Assim como José foi o segundo governador do Egito, nós também seremos segundo lá. A diferença é que o primeiro governador não será um faraó, mas será Yahushua, o nosso amado Salvador, que é o Rei dos Reis. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é para aplaudir de pé. Que maravilha. Isso é maravilha. Eu me emociono. Eu me emociono. Eu não escondo isso. Imagina um povo que pega ônibus lotado, ganhando salário mínimo. Sem contar os que estão desempregados. E tem gente que está desempregada há anos. Só não está passando fome, porque a mão de Arro é com essas pessoas. Imagine um povo que foi humilhado pelo sistema desse Brasil, onde médicos e doutores só pode ser que eles escolhem. Porque se alguém mora numa favela, não pode ser médico, porque ele mora numa favela, porque ele é pretinho, ou porque ele é um branquinho, mas é pobre. Imagina você que não tem uma profissão e só trabalha virando massa, sempre ajudante. Tem pessoas que na carteira dela é só auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, ajudante de limpeza, ajudante de produção, porque é o que sobrou para a gente, na verdade. Não é que nós servimos para fazer só isso. É o que sobrou, que está querendo dar migalha da mesa desses senhores do mundo. Agora imagine que vergonha. Nenhum desses políticos que está aqui conseguiu mudar a África. E a Ruxa vai conseguir através de um povo desprezado aqui. Isso é para aplaudir de pé. E já está chegando. Tem mais uma palavra, mais uma passagem, que ela é Isaías 60, verso 1 ao 5. Olha o que diz, ó. 60, verso 1 ao verso 5. Levante-se, meu povo. Olha só, gente, quem tá caidinho aí, ó, quem tá caidinho, tristezinha, né? Amanhã é segunda, aqui, levante-se. Levante-se. Ô povo do chat, ei, levante-se. Levante-se, meu povo. Chegou a hora de a luz brilhar para todas as nações, porque a glória de Yahushua vai surgir sobre você. A terra está coberta de trevas e os povos vivem na escuridão, mas Yahushua está sobre você, brilhante como o sol. A sua glória brilha acima de você. Todos os povos da terra viverão segundo a luz que você recebeu. Reis poderosos verão a glória que Yahushua lhe deu. Levante os olhos e veja, gente sem conta vindo na sua direção. Os filhos e filhas de Israel voltando para casa. Você vai ver isso acontecer e o seu rosto vai brilhar de alegria. O seu coração quase explodirá de felicidade, porque os comerciantes de todo o mundo trarão suas riquezas, os tesouros de muitas nações e darão a você. Caramba! Caramba!
Faz isso não, gente. Isaías 60. Rapaz, por isso que esses judeus não deixam os pastores pregar Isaías nas igrejas. Por isso que eles não fazem campanha com o livro de Isaías nos templos religiosos. Você que é católico, Isaías nunca foi pregado na boca de um padre, na igreja que você vai. Você que é espírita, Isaías não é pregado. Isso é fabuloso, gente. Isso é uma alegria só. Caramba! Levante os olhos e veja. Gente sem conta vindo na sua direção. Caramba, gente. Isso é muito... Você hoje está se matando para falar de Yahushua e está levando só pedrada. Dias virão. Dias virão em que você vai ter que dar conta de tanta gente que vai querer saber da tua boca as maravilhas de Yahushua. É muito forte. Agora essa daqui é para você cair de pé. Essa aqui é para você cair de pé, não. Nunca vi ninguém cair de pé. Cai de pé também, né? Essa aqui é para você cair sentado onde você está agora. Olha o que diz Isaías 60, verso 22. Aqui na minha Bíblia Viva. Saca só. Saca só. Olha o que ele diz. A menor família crescerá até se transformar em tribo. Um grupinho bem pequeno se transformará em nação poderosa. Eu mesmo, Senhor, farei todas essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. A menor família crescerá até se transformar em tribo. Um grupinho, olha o grupinho aí escrevendo no chat aí, ó. Você é o grupinho. É com você que a Yahushua está falando. Um grupinho. Será por isso que o WhatsApp criou os grupos? Será que esses grupos no WhatsApp não estão profetizados aqui? Será que quando alguém cria um grupo no WhatsApp, será que não é uma profecia disso aqui? Porque está dizendo aqui, ó, olha aqui. A menor família crescerá até se transformar em tribo. Um grupinho bem pequeno se transformará em uma nação poderosa. Caramba, cara, que isso? Cara, isso é demais, gente. Isso é demais. Um grupinho bem pequenininho se transformará numa nação muito poderosa. Que isso? Pai, o cara tem que ser forte. Meu pai. Que isso, gente? Eu nunca pensei que eu ia rir numa época em que a gente só chora. Olha que coisa. Olha que coisa. Olha com o que você vai dormir. Você vai sonhar com isso aqui, meu amado. Olha o que diz o verso, olha o que diz Jeremias, na Bíblia Viva. Jeremias 30, verso 10. Jeremias 30, no verso 10. Olha o que diz.
que diz. Por isso, meu servo Jacó, não tenha medo. Não desanime, Israel. Eu os trarei de volta de terras distantes. Trarei seu filho de muito longe. Vocês viverão na mais perfeita paz. Ninguém assustará a Israel, porque eu estou ao seu lado para salvar vocês, diz o Senhor. Mesmo que destrua completamente as nações onde foram escravos, vocês não serão destruídos, serão castigados, isso sim, e com justiça. Não passarei por cima dos seus pecados. O seu pecado é uma doença incurável, uma ferida muito profunda. Não há homem capaz de mudar a sua situação, não há médico ou remédio que cure a sua doença. Seus antigos amantes se esqueceram de você, nem se interessam em saber o que lhe aconteceu. E fui eu quem fez essa ferida, como se fosse seu inimigo mortal, por causa das grandes pecados que você cometeu. Mas ele está dizendo ali, ó. Por isso, meu servo Jacó, não tenha medo, não desanime, Israel. Eu os trarei de volta de terras distantes, trarei seus filhos de muito longe. Vocês viverão na mais perfeita paz. Ninguém assustará Israel, porque eu estou ao seu lado para salvar você, diz o Senhor, mesmo que destrua completamente as nações onde foram escravos. A qual foi as nações onde nós fomos escravos? Qual foi as nações que nos fizeram de escravo? Os descendentes de Jafé, da linhagem de Askenaz. Que forte, hein? Que forte. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E a Rússia está vendo tudo que o povo brasileiro está passando. Você que é político, presidente, governador, prefeito, que só sabem falar e usar televisão para posar de heróis, que vive enrolando o povo, o tempo vai passando, o povo vai morrendo, o tempo vai passando, o povo vai morrendo, e vocês vão contando a mentira e vão continuando com a mentira, e o povo está morrendo, e o povo está sofrendo, e o povo está na miséria, e vocês vão inventando coisas para poder criar esperança, e o povo cresce de novo a esperança em vocês. Tem gente que acredita em vocês até hoje. Tem pessoas que têm vocês como mito. Tem pessoas que têm vocês como os heróis. Mas vocês nunca vão fazer nada pelo povo brasileiro. Porque o interesse de vocês é melhorar o Brasil, mas não o brasileiro. E quando o povo ouve vocês falar que vocês vão melhorar o Brasil, o povo acredita que vocês estão falando com eles. E eles vão ficando na vã esperança, amando vocês, acreditando de todo o coração, depositando a fé deles em cada palavra, em cada discurso que vocês falam nas mídias. Eles têm vocês como herói. Mas mal sabe esse povo que vocês pertencem a uma república. E a república representa o mesmo governo que Samael ofereceu lá em cima para o Criador, o governo da luz e trevas. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 30, no verso 21. Olha que passagem. 30, verso 21. Eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz, 30, verso 21. Seu rei será um israelita verdadeiro, não serão mais governado por estrangeiros. Olha que coisa forte, gente. Que coisa forte. É muito profundo isso. É muito maravilhoso. E a gente às vezes fica pensando, pô, mas será que Arro, ele vai
Será que algo vai dar isso para a gente mesmo? Nossa! Nossa! Porque a Escritura diz que Jerusalém será uma terra de chacais, de demônios. Por isso que você não vai poder ficar aqui, meu amado. A nossa prosperidade, ela não vai começar aqui no Brasil, na terra de Jerusalém. Porque Jerusalém foi corrompida. Ela se corrompeu com a grande prostituta. Ela, na verdade, é a grande prostituta. E ela se corrompeu com os reis dessa terra. Por isso que os reis virão para cá. Porque eles montarão aqui o quinto império. A Jerusalém prostituta não poderá ceder economia para o povo, principalmente para os pretos. E a Rússia não vai poder prosperar seu povo na terra de Jerusalém, mas na terra de Israel, aonde tudo começou, que é lá na África. Isso é muito profundo. Isso é a coisa mais maravilhosa que você possa imaginar. Por isso que aqui no verso 30, no capítulo 30, no verso 21, no verso, aqui está 4 também, deixa eu ler aqui no 4, aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Trarei o meu povo de volta à terra que dei a seus pais, e lá eles viverão como verdadeiros donos da terra. Que profundo isso, hein? Que profundo isso. Tu sabe Jeremias 46, 19? Sabe Jeremias 46, 19? Olha aqui. Ai, meu pai. Ainda pena que essa live está acabando. Pena que já está no final, gente. É que a gente não quer ficar demorando muito. Até para você conseguir passar essa live para outras pessoas, não pode ser tão grande, né? Olha o que diz aqui, Jeremias 46, verso 19. Olha o que diz, gente. Olha o que diz. Eu estou pela Bíblia Viva, mas você poderá estar acompanhando pela Bíblia do Almeida. 46, 19, olha o que diz. Junte suas coisas. Ei, amado do chat, olha o que a Ruth está dizendo para você. Junte suas coisas e façam uma trouxa. Junte suas coisas e faça uma trouxa. Povo do Egito, você será levado para longe como escravo. Sabe o que é isso aqui? O povo do Egito vai deixar ser escravizado pelos europeus em troca da vida financeira. Isso já acontece com os pretos nos Estados Unidos, que são milionários e multimilionários, os cantores, os artistas. Esse povo preto poderoso aqui, eles vão desvaziar o Egito, vão desvaziar a África, e muitos já desvaziaram. Isso aqui já aconteceu, já está em fase de andamento. Os grandes reis, governadores do Egito estão saindo do Egito para abrigar junto com os europeus, askenazi, judeus da ONU, que estão dando para eles tudo em troca das suas liberdades. Por isso que nós vamos ter que ir para lá, para ajudar os pobres que lá ficarão. Isso aqui é muito profundo. E para fechar a live, e para fechar essa live maravilhosa, nós vamos vir com a segunda parte dessa live, tá? Isaías 29, 22. Vamos lá. Isaías 29, 22. Que coisa maravilhosa, gente.
Que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui, Isaías 29, 22. Para finalizar, nós abrimos com ela e nós vamos fechar com ela. Nós abrimos com ela e nós iremos fechar com ela. Coisa linda, coisa linda. Deixa eu marcar aqui. Muito forte. Pai do céu. Pai do céu. Olha aqui, ó. Por isso, o Senhor que libertou Israel diz: o meu povo não será mais envergonhado, nem passará medo. Quando os israelitas virem o aumento da sua população e o seu desenvolvimento econômico. O seu desenvolvimento econômico é tudo que a gente precisa. E o seu desenvolvimento econômico. Então eles vão me respeitar, vão se alegrar por minha causa, vão louvar o Santo de Israel, admirado diante dele. Os que viveram no pecado compreenderão a verdade, e os que zombavam das leis de Arro desejarão conhecê-la. 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 Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Mediante tudo que você ouviu, a terra de Israel se chama África. Mas não é Cã que mora lá, Edson. Mas Cã não está em condição nem de se levantar. Assim como José entrou no Egito e foi governador e ajudou o povo de lá, e ao seu povo também, nos últimos dias, Yahushua vai levantar uma grande nação. Um grupo pequenininho vai se transformar nessa tribo. Yahushua pegará o seu povo daqui e levará lá para Israel, onde hoje é a África, onde todo começou. E o povo africano que estão na miséria, passando fome, por causa desse povo maravilhoso daqui, eles também vão prosperar. E diz a Escritura que eles conhecerão o nosso mesmo Criador. Eles quererão saber quem é que nos prospera, que nos faz forte. E eles também alcançarão a promessa que nós alcançamos nesses últimos dias. Yes! Maravilha, Yahushua. Banana para vocês, Illuminati. Judeu da ONU. Vocês não são mais poderosos, não. Talvez você diz assim: irmão Edinho, eu sou muito pecador. Eu sou muito pecadora. Talvez você está tendo presídio ouvindo essa live. Não poderia estar ouvindo, mas vocês sabem que vocês estão ouvindo. De repente você é um policial, de repente você é um bandido, de repente você é um marginal, depois você já matou tanta gente. De repente você já fez tanta coisa errada, você já foi prostituta, você já saiu com várias pessoas, de repente você é um homossexual, uma lésbica, de repente você é um pecador assim igual a mim. E de repente você está dizendo: pô, mas será que vai ter um cantinho para mim quando tudo isso acontecer, irmãozinho? Será que a Yahushua ele é capaz de, se eu me arrepender agora desse meu pecado e abandonar ele, porque pecado você não acaba, o pecado você abandona. E por mais que você sofra por ter abandonado esse pecado na pele, será que a Yahushua vai poder me limpar? Será que eu posso ser uma nova criatura e estar junto com vocês lá na África,
Quando a nossa economia melhorar lá, será que eu também vou estar lá? Você quer uma resposta? Eu tenho a resposta para você. Livro de Isaías, capítulo 1, no verso 18. Para vocês que se sentem fora dessas maravilhas, olha o que ele diz. Venham, vamos discutir o assunto até o fim. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei brancos como o cal. Claro, você que está me assistindo aqui agora, é só você abandonar, é só você não trocar a sua primogenitura desta maravilha que vai acontecer por um prato de lentilha desse sistema. Claro que você também está nessa, claro que tem tempo, claro que ele pode, mas você também tem que querer. Isso é maravilhoso, vai depender de você. Uau! Bacana, né? Bonito. E ainda tem mais uma coisa. Edinho, Iarro vai dar algum sinal para a gente? Iarro vai dar algum sinal quando essas coisas estiverem acontecendo para que a gente não seja confundido? Vai. Isaías capítulo 7, aqui no verso 14, olha só o que ele diz. Por isso, Iarro vai dar um sinal, que vocês queiram, quer não. Iarro vai dar um sinal. Uma virgem terá um filho, e ela chamará o nenê de Emanuel, que significa Iarro está conosco. Quando esse menino parar de mamar e começar a comer, pouco antes desse menino saber o que é certo e o que é errado, os dois reis que tanto assustam vocês, rei Acais, o rei de Israel e da Síria, estarão vencidos. Mas algum tempo depois, Iarro vai castigar o povo de Judá e a família real. Vai haver muito sofrimento, muita desgraça, desde que o império de Salomão se dividiu em Israel e Judá. Nunca houve coisa igual. Olha que interessante, aqui está profetizado a escravidão que esse povo passou aqui, e o reflexo que esse povo nutre até os dias de hoje. Agora veja, eu queria acabar a live e deixar isso para a segunda live, mas eu vou ter que falar agora para vocês, gente. Eu vou ter que falar isso aqui agora para vocês. Vocês lembram quando o povo de Israel saiu do Egito, guiado por mão forte de Iarro, através de Moisés, e eles atravessaram qual mar? Coloca aí no chat, por favor, que essa daqui é para vocês ir dormir sonhando. Qual foi o mar que eles atravessaram para fugir de Faraó? Lá no livro de Gênesis. Eles atravessaram qual mar? Qual foi o mar que se abriu? Qual o nome desse mar? Fala para mim, por favor, gente. Quando eles saem do Egito, qual foi o mar que eles atravessaram? Muito famoso, conhecido por todas as pessoas. Você pergunta ao evangélico, um católico, eles vão dizer o nome desse mar. O mar se abriu, Moisés passou com o seu povo. E qual era o nome desse mar, se é que vocês aqui do chat sabem? E é muito importante, vocês vão saber por que eu estou perguntando. Qual é o nome desse mar?
O Bruno respondeu muito bem com rumo de Sião. Mar Vermelho. Eles saíram do Egito atravessando o Mar Vermelho. E você sabia que para nós voltarmos para o Egito, o Mar Vermelho, ele vai ter que se abrir de novo? Edson, sim. Porque foi lá que o povo foi criado. E da mesma forma que o povo que foi criado saiu de lá, da mesma forma, eles entrarão. Eles saíram de lá humilhados e voltarão dessa vez exaltados. Você quer saber onde está escrito isso? Vem comigo. Aí, ó. Livro de Isaías, capítulo 11, verso 15. Isaías, capítulo 11, verso 15. Olha o que diz Isaías, capítulo 11, verso 15. Gente, o Senhor abrirá um caminho. Olha aqui. O Senhor abrirá um caminho no Mar Vermelho e estenderá sua mão sobre o rio Eufrates. Um forte vento dividirá esse rio em 7 riachos, que qualquer pessoa poderá atravessar com sandálias. Assim, o resto do povo judeu de Arro, que estiver na Síria, terá caminho livre para voltar à sua terra, como aconteceu quando os israelitas saíram do Egito. Você sabe que a Síria, ela fica nas costas da África, onde é chamado um novo Israel. Para que esse povo nosso, para que nós entremos em Israel, nós precisaremos ir para a Síria. Não poderemos atravessar o Atlântico direto, porque não é todo a África que estará propícia para nós entrarmos. Em volta da África existe toda uma nação pobre e miserável. Nós não poderemos entrar onde está a nação pobre e miserável, mas pelo lado da Síria, aonde é a terra dos reis, do Alto e Baixo Egito. Aleluia! Que maravilha! É muito, muito forte. Caramba, gente. E sabe quem é que vai levar? Aí tem mais uma coisa, gente. Olha bem. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso é muito importante. Isso é para vigiar agora. Se aparecer alguém dizendo assim, ó, eu sou de Arruxo. Se o irmão Edinho um dia bater na porta da sua casa e disser assim, olha, eu sou de Arruxo, eu vou levar vocês para o Egito, não acredita não. Isso é mentira. Quem vai levar o povo de Arro não vai ser o povo de Arro. Não vai ser um líder que vai nascer do nosso meio. Não acredite nisso. Se um dia eu perder o juízo, falar para você, gente, me sigam, eu vou levar vocês para o navio e vem, não vai atrás de mim. Porque a Escritura fala que quem vai nos levar são povos de outras nações. Aí está o grande sinal. Eu vou ler para vocês aqui. Olha aí. Olha que bonito. Olha aí, ó. As outras nações do mundo levarão os judeus de volta à sua terra. As outras nações do mundo levarão os judeus de volta. Sabe que judeus aqui é todos, né? Que aqui a Bíblia colocou judeu para te confundir mesmo, mas são todas as 12 tribos e mais o povo de Arro que crê em Arruxo. As outras nações do mundo levarão o seu povo de volta à sua terra. Os que forem morar em Israel, lembra que Israel é África? Lembra lá que nós botamos ali? Israel, África, Jerusalém, América. Então veja aqui, ó. Então vai vendo, ó. As outras nações do mundo levarão o meu povo de volta à sua terra.
os que forem morar em Israel, África, com os judeus, então não vai ter só 12 tribos, vai ter mais um povo maravilhoso de brancos europeus, que é a igreja de Arrocha, serão, olha aqui que maravilha, ó. E diz aqui, ó, e os que forem morar com Israel e com os judeus, serão seus empregados. Quer dizer, muita gente que não está na lista, mas que nesse dia vão até ajudar o povo hebreu a fugir, vão ser empregados deles, porque esses são aqueles que zombavam, mas na hora que viram que são um povo mesmo, vão querer ficar do lado. Não tem essa turma? Cuide você para não ser dessa turma. Esse que chama de maluco, vocês são maluco, que maconha estragada é essa? Que não sei o quê. Aí nesse dia, quando eles vê, e os caras são do Criador mesmo, vão ficar ricos, não, eu vou ajudar eles, vão vir, mas vão ser escravos, vão ser empregados, diz aqui, ó. As nações que antes haviam escravizado os israelitas serão escravizados por eles. Israel dominará os seus inimigos. Os judeus askenazes na mão do povo hebreu. O patrão da sua empresa que te humilha, nas suas mãos. Os deputados políticos que mentem para nós, nas nossas mãos. Olha que coisa séria. E Yahweh vai fazer isso acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias. Que maravilha. Que maravilha, ó. Ei, tem mais. Tem mais, gente. Tem mais. Vocês querem mais? Vocês querem mais? Tem mais, ó. Isaías capítulo 19, verso 23. Naquele dia, o Egito e o Iraque, olha aí o Egito, serão ligados por uma estrada, pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ao outro. Os dois povos adorarão a Yahweh. Por isso que o Iraque é atacado pela Inglaterra. Por isso que os Estados Unidos querem acabar com o Iraque. Por isso que eles querem invadir o Iraque e não conseguem, e mente para a mídia, dizendo que mataram Saddam Hussein e dominaram o Iraque. Mentira! Mentira! Iraque é uma terra que ninguém poderá dominar sem o consentimento do Criador. Meu pai, chega de mentira, televisão. Para! Tá ficando feio para a Rede Globo. Tá ficando feio para a Rede Record. Tá ficando feio para o SBT. Vocês mentem, querendo pousar de poderosos, que vocês estão dominando o Iraque. Aonde aconteceu isso? Meu pai, eu vou ler de novo isso. Atenção Rede Globo, Rede Record, atenção SBT. Mentirosos, tendenciosos. Porque os Estados Unidos invadiu o Iraque, está no controle, o exército dos Estados Unidos está no Iraque. Mentira, só se for o Iraque construído por vocês, porque pelo verdadeiro vocês não controlam. Mentira, mentirosos. Olha o que ele fala. Naquele dia, o Egito e o Iraque serão ligados por uma estrada, pela qual os egípcios e os iraquianos poderão viajar livremente de um país ao outro. Os dois povos adorarão ao Criador. Maravilha! Israel, oi! Egito, Iraque serão amigos e viverão em paz. Israel será uma bênção para esses dois povos, porque Yahweh vai abençoar o Egito e o Iraque pela sua amizade com Israel. Profundo. Essas guerras que a televisão está mostrando para vocês na faixa de Gaza, isso é mentira para boi dormir. Só acredita quem é bobo. Umas imagens fajutas de celular, sabe? Aquele celular VGA. Numa época que já estamos em 4K.
Eles querem fazer guerra na faixa de Gaza e trazer uma imagem VGA para a gente, como se lá não tivesse chegado ainda a tecnologia. Porque eles querem que você acredite no óbvio, que eles estão mentindo para você. Iraque, Egito serão amigos do povo brasileiro. Os bandidos que a mídia construiu. Nós estamos lendo o documentário. E eu vou narrar aqui para você agora. Esse documentário de Hitler. Por que Hitler foi colocado como bandido? E a maneira que eu vou narrar aqui para você, só se você não quiser entender. Eu treinei o dia todo para narrar isso que está na história do Gestapo, nos judeus e suas mentiras. E você precisa saber. Eu vou falar aqui para você. Ainda bem que você não vai me pedir provas hoje. E nem igual fonte que eu estou lendo. E eu acho bobo a pessoa que me pede fonte, porque vocês sabem que sempre damos. Eu vou te contar a história da Segunda Guerra Mundial em 1 minuto. Hitler era polonês. E Hitler também, ele era europeu. Mas Hitler não era da descendência dos Askenazi. Mas a Polônia era tão poderosa quanto a Inglaterra e a França. Mas primeiro eu queria que você colocasse aí no chat uma coisa bem legal. Olha bem. Você vai colocar sim, que nem a gente fizemos ainda há pouco com Israel e América. Você vai escrever 2 coisinhas em linha reta para mim aí. Você vai botar assim, ó. Depois a gente volta o papiro. Bota assim como eu vou falar aqui agora, gente. Olha aqui. Coloca aí, ó. Ó, coloca na primeira linha. Cavaleiros Templário. Tá? Igual a Inglaterra. Igual direita. Olha bem, é uma frase só. Cavaleiros Templários igual a Inglaterra igual direita. É isso que você vai colocar. Ó, Cavaleiros Templários igual Inglaterra igual direita. Fez direitinho? Eu estou longe aqui, eu não posso escrever. Cavaleiro Templário, igual, sinal de igual. Inglaterra, sinal de igual. Direita. Show. Fernando Souza colocou ali, beleza. Agora você vai colocar a segunda linha. Priorados de Sião, igual França, igual esquerda. Eu vou repetir de novo isso para você. Priorados de Sião, igual França, igual esquerda. Ok? Deixa eu ver se alguém já coloca ali para a gente poder já começar. Muito bem. Vamos ver se alguém coloca ali. Priorado de Sião igual França igual esquerda. Certo? Priorado de Sião igual França igual esquerda. Legal. Os irmãos já colocaram ali já. Obrigado aí, acordado. Beleza? Show. Beleza aí, Sandra. Obrigado aí. Obrigado aí ao Joelma. Beleza. Obrigado aí ao Guilherme. Beleza, pessoal. Olha aqui, ó. Indianara, show. Rejane. Ó.
Priorado de Sião é a França e hoje representa na política esquerda. Do senhor Lula, Dilma Rousseff, PT. Os cavaleiros templários são os ingleses e representa a direita. Bolsonaro, e os partidos lá, enfim, não quero falar de política aqui agora. Por isso que você vai ver na política direita contra a esquerda. Eles não podem falar assim que são cavaleiro templário contra a prioridade de Sião e nem pode dizer que são ingleses contra franceses, que vai dar na telha. Então, conforme vai passando o tempo, eles vão mudando os nomes. E hoje nós vivemos na era da direita e esquerda. Então, quem é da esquerda briga contra quem são da direita. Ou seja, quem é dos ingleses briga contra quem é da França. Ou quem é dos cavaleiros templários briga com quem é dos prioratos de Sião. O povo está brigando contra a direita e a esquerda, não sabe de onde vem a direita e a esquerda. Porque o fim justifica os meios para eles. Não importa. Você não precisa saber quem é direita e esquerda. Você precisa saber só o que eles querem que você saiba. Então isso aqui, primeiramente, é muito importante. Então veja bem. Agora, em relação à Segunda Guerra Mundial, olha aqui. A França, que é a esquerda, ela usou a União Soviética. E a Inglaterra, que é a direita, usou os Estados Unidos. Isso é um jogo de xadrez. Eu vou chegar no Hitler. Isso é um jogo de xadrez. Pensa num jogo de xadrez. Pensa numa banca, num jogo de xadrez. Pensa no jogo de xadrez. Pensou? Exatamente. Onde tem uma parte escura, a da direita, e a parte branca da esquerda, né? Ou vice-versa. A cor não importa. Importa que tem o lado direito do tabuleiro, que está com o jogador, e o lado esquerdo. Então, no lado direito, a Inglaterra trabalhou com a União Soviética. E no lado esquerdo do tabuleiro do jogo de xadrez, a França trabalhou com a União Soviética. Ou seja, eu acho que falei errado. Os ingleses trabalharam com os Estados Unidos na direita. E na esquerda, os franceses trabalharam com a União Soviética. Por isso que teve aquela famosa Guerra Fria. Por isso que, para derrubar Hitler, agora você vai entender muita coisa da história do Brasil. Tomo com todos os livros ali e documentários. Só esperando nos chamar de mentiroso. Agora eu sou assim. Eu não mostro a fonte, não. Agora eu conto a história. Quando alguém me chamar de mentiroso, aí eu dou papiro. É legal, né? Então, veja bem. Para derrubar Hitler, a direita não podia trabalhar sem a esquerda. Olha que interessante. A direita, que pertencia à França, teve que se unir com a esquerda que pertencia à Inglaterra. Estados Unidos e Rússia e União Soviética se juntam na Segunda Guerra Mundial e invade a Alemanha. E Hitler se enforca segundo a informação da mídia. Mas vamos parar por aí, porque o negócio é bem extenso, mas vamos parar nesse episódio. Por que os ingleses e franceses não entraram direto lá e acabaram com os poloneses, que era Hitler e os seus soldados? Por que eles tiveram que usar o jogo do tabuleiro, Inglaterra e União Soviética? Estados Unidos e União Soviética. Porque a Inglaterra e a França nunca quiseram se sujar. Eles não podem aparecer como vilões. Então a Inglaterra e a França invadem a Alemanha. Por que eles invadiram a Alemanha? Porque Hitler disse para o povo que vivia na Alemanha que eles eram a verdadeira raça do povo hebreu. Que a mídia mente para você dizendo que eles usou o nome arianos. Isso é mentira. Arianos são os Askenazi, que se fazem passar pelos falsos judeus, pelos judeus. Entenda bem. O Hitler sabia quem eram os verdadeiros judeus da Bíblia do Almeida. Hitler estava consciente
que os seus irmãos europeus não eram judeus. E quando Hitler vai falar isso na Alemanha, ele fala realmente para os alemães, mas eu vou te dar uma boa e talvez estranha notícia. Quando Hitler falou isso para os alemães, ele não falou isso para os alemães que você conhece hoje. Ele falou isso para o povo preto de Israel, que tinha buscado refúgio naquele lugar chamado Alemanha. Que inclusive no livro fala do navio que levou muitos escravos para aquele lugar da Europa, que era um grande deserto, e foi o único lugar da Europa onde teve refúgio em massa do povo preto que fugiu da escravidão aqui na América. Aquele povo virou uma grande nação, se fortaleceu, e Hitler então invade a Alemanha, faz um grande discurso, conta a história toda do povo hebreu e diz para os pretos: olha, vocês são os verdadeiros povo hebreu e vocês têm que resgatar de novo as suas identidades. E Hitler convenceu os pretos. Aí você diz assim: pô, mas e aqueles brancos que estavam com Hitler? Aqueles eram os soldados poloneses que vieram junto com Hitler, mas porque eles perderam a guerra, aqueles poloneses não puderam voltar para a Polônia. Então eles viraram colônia também da Alemanha e ficaram dados como os alemães de hoje. E os pretos, que eram para ser os alemães, foram enterrados naquela cova aonde eles falam que foi enterrado 6 milhões de judeus. Em parte, eles não mentem. Realmente foi enterrado ali 6 milhões de judeus, mas 6 milhões de judeus da Bíblia do Almeida. E não esses brancos. E esses 6 milhões de judeus que foram enterrados ali, foram feito um concreto. E esse concreto até hoje lá é chamado de altar. O altar dos judeus. Eles contam meia verdade. Meia verdade porque não foram eles que morreram, os judeus da ONU, mas foi realmente os judeus da Bíblia do Almeida. E eles chamam aquilo ali de altar. Eles fizeram um concreto e chamam de altar. E nesse lugar, Yahushua vai vir um dia no 5º selo, que vai se abrir. Quer ver? Olha aqui, ó. No 6º selo, 5º selo. Vamos lá, vamos ver se faz sentido ou não faz. Vamos pegar Apocalipse lá. Eu disse que ia acabar a live, mas o negócio aqui ferve. Olha aqui, ó. Apocalipse 5. Apocalipse 5, verso 13. Então, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não é aqui não, acho que é o 6:12, deixa eu ver aqui. Tá. Apocalipse 6:9. 6:9. Olha o que está escrito no 6:9, ó. Lembra que é chamado de altar? O altar dos judeus, lá em Auschwitz, na Alemanha? Olha aqui, olha a Yahushua agora fazendo justiça, ó. 6:9. E quando ele quebrou o 5º selo, viu um altar, e debaixo dele todas as almas dos que haviam sido martirizados por pregarem a palavra de Yahweh e por serem fiéis em seu testemunho. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra pelo que eles fizeram conosco? Quando vingará, Senhor, o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? E foi entregue um manto branco a cada um deles. Eles disseram que descansasse mais um pouco, até que os outros irmãos deles, conservos em Yahushua, sofressem o martírio na terra e se unissem a eles. Olha aí. O 5º selo, Yahushua vai falar com esses que estão debaixo desse altar, que a direita e a esquerda, Cavaleiro Templário pelo lado de Sião, inglês e francês, Estados Unidos e Rússia,
mataram na Segunda Guerra Mundial. E disseram que foi 6 milhões de judeus. Em parte eles estão certos, em parte eles estão errados, porque não são os judeus que você está pensando, mas os da Bíblia do Almeida, que estavam ali morando na Alemanha, quando Hitler vai lá para dizer para eles, esses caras aí não são judeus não são hebreus não, cara. Vocês são os verdadeiros sangue hebreu. Vocês são o verdadeiro sangue de Jacó. Vocês têm que recobrar suas identidades. Não dá mole para os meus irmãos. Eles estão mentindo para vocês. Eles são Askenazi. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Caramba. Eu sou Edson Silva História. Esse é o canal Últimos Dias. Obrigado a você do chat. Obrigado a todos vocês que recebem esses papiros que a Ruxa tem nos dado nos últimos dias. Aquele que ele disse assim: obrigado, Pai, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos seus pequeninos. Que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Até a próxima live.